pessoal, mais uma vez aqui falando sobre a guerra do Irã. Gente, a guerra do Irã, ela está se estabelecendo e ela está ficando mais forte a cada momento. É brutal essa guerra. Essa guerra, ela pode nos trazer uma grande crise global, uma crise mundial. E é por aí que a gente consegue perceber ou até mesmo imaginar para onde que a gente está indo. Por que eu falo isso? Porque eu já falei aqui muitas vezes que em 2023 eu tive um sonho. E nesse sonho, na verdade não foi um sonho, foi uma visão, né? E nessa visão eu via uma guerra que ela acontecia. E eu via mísseis e bombas caindo. Só que eu via isso e isso acontecia no Brasil. Não era em outro lugar, eu via que isso acontecia no Brasil. Só que depois de um tempo, se passaram aí praticamente 2 anos e meio, e em 2025 eu tive um sonho. Dessa vez não foi uma visão, foi um sonho. E nesse sonho eu via, eu já falei que eu vou falar sobre sonhos espirituais, que eu não vou falar mais tanto de bicicleta assim no canal, mas depois eu vou estar falando aí sobre algumas peças, sobre peças de reposição. Mas só que nesse sonho eu via que acontecia de mísseis caindo sobre o Brasil. Eu via como se fosse uma mão assim, levantada, sobre o país, e no meio da mão tinha um olho, e esse olho se abria, e desse olho saía mísseis, e os mísseis caíam no Brasil. E para mim aquilo era assustador, por quê? Porque para mim, e eu me lembro que no sonho eu entrava no carro, era até no banco dos passageiros, e o carro andava sozinho, e ele ia em direção, e ele batia naqueles... tinha como se fosse um quadrado assim de capim quando eles fazem para dar pro gado, né? Nas fazendas tem aqueles quadrados de capim, aquilo era duro, mas o carro saía ali em disparada e eu tava no banco de trás, o carro tava andando sozinho, eu meio não entendi esse negócio, mas era como se fosse um carro que saía em alta velocidade e ele batia naquilo e eu já saía em outra cidade, é como se fosse um livramento que Deus me dava, né? Mas aí eu vejo, das coisas que estão acontecendo hoje, essa guerra que tá aí, tá levando a isso, né? Não só uma crise mundial, global, mas também como que eu digo isso? Mas também uma destruição total, não só dos países da África, não só dos países, da Europa, mas inclusive também do Brasil. Mas o que a gente pode fazer no momento, é estar orando pelos nossos familiares e procurar um lugar de refúgio, né? Porque enquanto não acontece no lugar que nós estamos, tá tudo bem, né? Mas e quando chegar aqui no Brasil? E aí, como é que vai fazer? Se ninguém se prepara. Mas tem pessoas que estão se preparando para isso. Mas é importante a gente rever isso aí. Porque enquanto a casa que a gente tá não cai, tá tudo bem. Mas depois que a casa cai, meu irmão, aí todo mundo vai se lembrar, pô, fulano de tal falou aquilo, fulano de tal falou isso. E eu vi assim uma guerra aqui no Brasil, isso foi um sonho que eu tive. E isso já tem praticamente uns 8 meses atrás, esse sonho. E eu via que mísseis caíam aqui no Brasil, eu sou brasileiro, né? Então, é praticamente isso. E a guerra no Irã com os Estados Unidos, ela está aumentando.
ela não está só aumentando, como o Donald Trump hoje, ele falou, né, que já vai fazer uma ofensiva agora mais forte, para ver o que vai acontecer com o Irã. Mas eu vejo que o Irã ele vai ficar em ruínas. E é isso, pessoal. Muito obrigado.